Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta aqui no Vibe de Vendas, o nosso podcast de negócios, de varejo. E hoje a gente está aqui com duas figuras muito bacanas. Gente que tem muita experiência com varejo, muita experiência com venda, né? Com trabalho de loja, com fazer as coisas acontecerem. É o Mendes, que está aqui do meu lado, e o Rafael, tá? Eles são responsáveis pela Mendes Alves, mentoria e consultoria na área de perdas. Então, Mendes e Rafael, sejam muito bem-vindos aqui ao Vibe de Vendas. E eu quero começar pelo começo. Quero que vocês se apresentem, falem um pouquinho da experiência de vocês e expliquem para a gente essa coisa de mentoria e de perdas em prevenção de perdas, né, em supermercados. Mendes, vamos pela ordem. Olá, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende do horário que você esteja vendo esse espetáculo que é a Vibe de Vendas. Gratidão pelo convite, grande Justino. É uma honra estarmos aqui falando um pouco da nossa trajetória, falando sobre como tudo começou. E isso é uma coisa que é importante na vida da gente e não deixa de estar se vendendo. Nós temos que se vender e estamos nos vendendo a cada momento. Eu me chamo Mendes Alves, sou especialista em prevenção de perdas, um pouco mais de 20 anos. Posso falar 20 e poucos anos, para não divulgar aqui a idade, né, também. E tudo começou quando eu iniciei carreira de fiscal de loja, uma escola chamada Pão de Açúcar, e passei pelo INPE Mercantil, uma grande rede regional, e aí tive a grande oportunidade de iniciar um trabalho que aí sim já tinha essa nomenclatura de prevenção de perdas. Deixou de ser o segurança para ser prevenção de perdas. E aí, com muita dedicação e trabalho, eu queria já mandar aqui um abraço a todos, que faz essa família que eu adoro, que é a família Centerbox. Justino, tive a oportunidade de fazer um trabalho tirando aqueles seguranças de estacionamento e fazendo uma formação de cultura e de prevenção de perdas. E lá demos uma caminhada muito boa, por 5, 6 anos, e aí nós começamos a entender que a coisa era muito além do que nós estávamos trabalhando no momento. Vim a fazer parte da maior rede de mercado do estado de Ceará, o qual tenho muito orgulho de fazer parte até hoje, num momento como consultor, que é o Cometa Supermercados, e lá sim, lá nós fizemos um trabalho de estrutura, de montagem, de cultura Começando de tudo do prevenção zero. de perda, começando tudo do zero, dentro da plataforma que a empresa tinha, muito forte no varejo, mas que a prevenção de perdas ainda tinha muita coisa a se fazer. E aí, junto com todo o time, começamos a fazer um trabalho de formiguinha, e aí a rede foi crescendo, e a gente acompanhou junto com a rede todos os processos, e hoje a gente tem um departamento muito sólido, um departamento com uma liderança que foi feita de base, gente que Formada lá começou dentro dentro de mesmo? casa, gente que não entendia nada de prevenção de perdas, veio entender com a gente que hoje é líder e saiu do setor de hortifruti, saiu do setor de mercearia, gente que hoje é gerente de loja, começou na prevenção de perdas, hoje é gerente de loja. E aí nós caminhamos um caminho por pouco mais de 13 anos. E aí, nos dias atuais, entendendo cada vez mais a evolução da prevenção de perdas em todo o estado de Ceará, no Nordeste, foi criado um comitê, Rafael vai falar um pouco mais do comitê, foi quem iniciou na época o comitê, eu do primeiro encontro, já entrei já no segundo encontro, e aí nós conhecemos uma instituição chamada ABRAP, Associação Brasileira de Prevenção de Perdas. E aí, Justino e todos vocês que estão nos assistindo, foi justamente o que faltava para que a gente entendesse a catraca da coisa. E aí nós começamos a trabalhar com pessoas que realmente tinham uma grande formação em prevenção de perdas no Brasil e até na América Latina. O professor Carlos Eduardo vem nos apoiando, nos ajudando a todo momento. E eu aqui no estado de Ceará, entendendo que existia, ainda existe até hoje, Justino, uma grande carência nesse time de prevenção de perdas. Esses meninos que começam a trajetória profissional no varejo, uma coisa que a gente se apaixona no varejo, e aí estava faltando, no meu ver,
um apoio para que eles realmente se sentissem mais respeitados, se tornassem um melhor profissional, entendessem que o que eles fazem gera grande resultado para a rede de supermercado na qual estão fazendo parte, e não simplesmente aquele cara que, além de pegar o ladrão, estava contando um uísque, acompanhando ali uma troca, coisa desse tipo. E aí, com esse entendimento, nós criamos a Mendes Alves Mentoria e Soluções em Prevenção de Perdas. Nosso principal intuito, Justino, é ensinar, trabalhar, polir todo esse time de pedidos de loja que naquela época que nós começamos, há 20 e poucos anos, a gente sentia essa carência. A gente sentia vontade de servir mais ao varejo e não tinha ferramentas. Muitas vezes nem sabia porque não poderia ir mais além, né, Domingos? E aí, esse foi o nosso primeiro grande motivo em estar formando pessoas, melhorar talentos. A segunda já veio com um pouco mais da trajetória, entender que pequenos e médios varejistas, até os grandes, precisam realmente entender mais sobre prevenção de perdas. E nós nos tornamos esse canal de informação, de entendimento, porque, Justino, é impressionante como às vezes nem o dono do varejo, o cara já tem 4, 5 lojas, ele não entende o que é a essência da prevenção de perdas. Uhum. E ele deixa de crescer. Eu já estou cheio de perguntas para te fazer sobre isso, tá? Mas eu queria primeiro ouvir o Rafael falar um pouquinho dele também, que é para a gente poder entrar no assunto para valer. Tem muita Eu ia chegar nele aqui. Ah, Eu ia chegar nele aqui, só concluindo. E aí a gente entendendo que esses dois grandes motivos já era o principal para a gente começar uma trajetória. A Mendes Alves foi ali começando com algumas redes do interior do estado e trabalhando outros segmentos também, pegamos calçado, e aí demos uma virada de chave muito grande. O que foi, Mendes? Foi pegar uma grande rede do outro estado do Nordeste, Favoritos Mercados, uma grande rede de Natal, Rio Grande do Norte. E foi aí que entrou mais na minha vida essa pessoa que está aqui do meu lado. Por quê? Porque eu entendi que, cara, eu estou carregando até aqui, preciso de mais braços. Pessoas que também querem fazer a mesma coisa que eu estou fazendo, querem transmitir, fazer acontecer essa missão. E aí, com essa trajetória de nós estarmos aí ganhando o Nordeste afora, eu trouxe o Rafael para ser membro da minha equipe, nós somos sócios, e a gente está continuando um trabalho, que agora ele vai falar um pouco mais. Eu já falo pra caramba, mas não, agora ele vai falar. Fala não, Ele tem muita coisa para falar. Fala não. E vai falar um pouquinho como é que nós começamos a caminhar todo esse projeto de vida que está transformando, impactando pessoas e dando resultado. bacana. E bacana Pra ver depois de como você fala de uma forma, vamos dizer assim, vibrante, empolgante do negócio, né? Essa garra dele a gente vive todo dia. Quem tá perto dele sente isso e sabe. Às vezes ele puxa um pouquinho o freio de mão. Calma aí. Tem que ter um batedor e maciador, que os caras não deu certo. Então, pessoal, primeiramente agradecer Justino pelo convite da Vibe de Vendas. É importante falar desse tema de prevenção de perdas. Muita gente, como o Mendes falou, até grandes, não entendem da essência da prevenção de perdas. Então, a gente está aqui com essa missão na Mendes Alves de ajudar as empresas a terem uma melhor performance. Meu nome é Rafael Eduardo, já tenho quase 18 anos de prevenção de perdas. Logo quando eu saí do Exército, eu passei 7 anos no Exército, tá, Justinho? Quando eu saí do Exército, veio logo a oportunidade. Rafael, Carrefour, na época, tá com gerente de prevenção de perdas e o cara era coronel e tá querendo pegar os soldados que estão saindo. Vai ou não vai? Uns bem disciplinados, Tá né? com disciplina aí, não, tô dentro. Não vou ficar parado, eu quero já começar a trabalhar. E eu entrei com aquela visão de ser, poxa, eu vou ser segurança. Quando eu entrei no Carrefour, vi que tinha muitas oportunidades. Carrefour já tinha uma cultura bem madura de prevenção de perdas. Então, quando eu cheguei lá no segundo dia, eu já vi, opa, prevenção de perdas não é só segurança. Prevenção de perdas é muito mais que isso. A segurança até faz parte. Eu passei 6 anos nessa escola chamada Carrefour. Lá foi onde me deu toda a bagagem. Entrei lá como fiscal de loja, fiz todo o percurso, fui gerenciador de prevenção de perdas. O Carrefour mesmo, na bandeira Carrefour ou Bandeira na Atacadão? Carrefour, bandeira Carrefour. Ainda tinha 2 lojas aqui em Fortaleza, e uma das, eu trabalhei nas 2, mas passei mais tempo nessa loja da Aldeota. Então, entrei como fiscal de loja, fui ser gerenciador, teve uma função no Carrefour que virou a chave do meu entender. Foi a função de prevenção de perdas, que o nomezinho lá é caçador de perdas. Então, eu passei ali
acho que 1 ano nessa função, e foi onde opa, é por aqui mesmo. Aqui eu já estou apaixonado por isso tudo. E saí de lá, gerente de prevenção de perdas, e saí como gerente de back-office, gerente de retaguarda. E de lá para cá, passei por Frangolândia, passei por Portugal, Super Portugal, não fui a Portugal ainda não, tá, pessoal? E Só uma questão de tempo. questão de tempo, a gente já está ganhando o Nordeste, né, amigo? De repente aí, o céu é o limite. Então, em 2022, foi assim o melhor case que eu tive foi do supermercado Compre Certo, onde nós fizemos um trabalho lá que foi o ano da prevenção de perdas no Compre Certo. A dona Cláudia Novaes, junto com o time, Júnior Novaes e a família Novaes, compraram a ideia. E nesse ano, o Compre Certo deu uma virada que nós do Compre Certo nós ganhamos o melhor case de supermercado do Norte e Nordeste de prevenção de perda. É um case, essa premiação é anual. Em 2022 nós tivemos essa honra de ser reconhecido pela ABRAP. Bacana. Então, Bem, esse foi um fato assim que está marcado até hoje. Agora sim, prevenção de perdas, que a gente vai falar bastante aqui, não foi o gerente de prevenção de perdas na época que ganhou esse prêmio. Foi todo o time do Comprisec. Porque prevenção de perdas sozinho não consegue sair do campo. pronto, sabe? aí vamos para a primeira pergunta. Vamos. Sobre o que atua a prevenção de perda? Um profissional de prevenção de perda, sobre o que ele atua? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Como eu falei, antes, quando eu entrei, saí do Exército e fui para o Carrefour, você segurança. E isso ainda tem muita gente hoje, gente que a gente conhece. As pessoas pensam logo no cara que está roubando dentro da loja, né? Vamos evitar furto. Mas eu sei que não é só isso. Não é só isso. Pessoal, o profissional de prevenção de perdas hoje ele tem que saber de gestão de estoque. Ele tem que entender de venda. Ele tem que entender de margem. Ele tem que ter um gerenciamento de crise. Ele tem que entender de pessoas, principalmente de pessoas. Porque sem as pessoas, a base da prevenção não funciona, que é pessoas, processos e tecnologia. Então, o profissional de prevenção de perdas hoje, ele tem que saber de tudo. Às vezes, quando eu estou visitando uma loja, a gente sente que o gerente da loja leva os caras da prevenção de perdas. Para desarmar ele, a primeira coisa que a gente faz é como foi tua venda no final de semana? A tua margem tá legal? Como é que tá o FLV? Depois que a gente pergunta tudo, que a gente vai falar um pouquinho de perda, já para desarmar ele. Então, o profissional de prevenção de perdas hoje ele tem que ser multifunções. Nós temos exemplos de vários profissionais de prevenção de perdas que hoje são gerentes de loja. E, então, o cara que é prevenção de perdas, que foi promovido a gerente de loja, ele já passou por todo o processo. Ele chegou na maturação de, o cara é do controle, o cara entende de estoque, o cara sabe de venda, ele sabe de margem, ele está pronto para ser gerente da minha loja. Então, hoje, acho que no Cometa hoje deve ter uns 5 anos. No Cometa nós temos um projeto, Quadros da Casa, que são as pessoas que são líderes gerais, que é um subgerente. E nós temos muito orgulho e satisfação de ter no time 9 pessoas que iniciaram na prevenção de perdas, se tornaram líderes de prevenção de perdas e hoje estão gerenciando a loja. Mesmo como subgerente, estão gerenciando a loja. É engraçado, isso é bacana, porque é assim, uma empresa quando ela quer ser grande, né? Quando ela quer crescer e realmente se tornar grande, um dos grandes segredos é esse, né? É formar boas pessoas. Então, quando você gera um setor, como vocês estão falando aí do prevenção de perdas, que gera esses talentos, né, para que a empresa possa aproveitar, isso também ajuda no crescimento das empresas, né? Não tenha dúvida. E o profissional de prevenção de perdas que se destaca, ele chega na frente de muita gente. Uhum. Porque ele, além de tudo, ele já foi prevenção de perdas. Então, ele sabe da importância do que ele já cuidou antes. E a responsabilidade dele também aumenta. Quando ele chega lá na gerência, naturalmente ele já é cobrado. O meu resultado de perdas tem que ser um dos melhores aqui da empresa. Mas vamos lá, deixa eu entender melhor aqui uma coisa. Na verdade, assim, claro que a gente já tem algum conhecimento sobre prevenção Mas, de de repente, perdas. quem está lá assistindo precisa se Pois aprofundar. então vamos lá. O produto, assim, uma empresa, ela pode ter prejuízos, né, vamos dizer assim, porque o grande objetivo da prevenção de perda é minimizar os prejuízos internos, né, pelo manuseio das mercadorias e assim por diante. Então,
A mercadoria ela tem um fluxo lá na loja que começa no recebimento e termina na hora que o cliente leva o produto para casa. Em que etapas, assim, como é que a prevenção de perdas ela atua em todos esses momentos aí dessa vida interna desse produto? Eu vou Se compartilhar você eu quer da mesmo. portaria para fim de loja, da fim de loja para portaria. Ah, E fica à eu, vontade. eu vou além também. Ó, Não começa na portaria, tá? isso. Começa na escolha do fornecedor. Certo. Então, a escolha do fornecedor é importantíssima. Pode ir, que eu vou completar. Quando a mercadoria chega na portaria, se o time da portaria, o time do recebimento, que está ali fazendo o primeiro contato com os produtos, não tiver um entendimento de prevenção de perdas, ele vai receber vencido ou próximo a se vencer, ou com a data muito próxima, ou ele vai armazenar incorretamente os produtos no depósito, Embalagens avariadas. embalagens avariadas, a logística, o transporte, se o cara não tiver prevenção de perdas, ele vai entregar a mercadoria já danificada na tua portaria. No recebimento, se você não tiver um treinamento adequado para receber aquela mercadoria, para fazer todo o processo administrativo, já pode acontecer ali uma fraude muito grande. No abastecimento, se você não Fraude que você fala é produto faltando, passa produto avariado. vê o produto com um código diferente, ou então existe o lance da má-fé realmente, tá? Que o cara assina a nota fiscal, assina o carimbo, e a mercadoria nem entra dentro da loja. Então, assim, existem muitas coisas que podem acontecer no recebimento, na chegada da mercadoria do depósito para a tua loja. E aí ela vai caminhando, vai para o depósito, vai para a seção. Em todo segmento que a mercadoria tiver em andamento, se você não tiver prevenção de perdas, você pode ter um prejuízo maior. Vem ali dentro daquela caixa, embalagem, 7 volumes. Se você botar 10, está correndo risco de danificar o produto, de amassar. Se o produto é ali até X grau, se o depósito não for adequado, vai estar um problema. Se você está abastecendo e você não fizer o que nós chamamos de PVPS, primeiro que vem, os primeiros que saem, você vai pegar, só vai colocar na seção que está com a data de validade um pouco mais atrasado, vai ficar na rotatividade, vai vencer. No caixa, gente, no caixa nem se fala. O atendimento ao cliente já tem um grande nível de perdas, porque o cara não cuida bem, não trata bem o nosso cliente. A forma de passar os produtos, simples forma de você passar um produto. A dona de casa, ela vai fazer as suas compras, ela pega ali todos os produtos com um carinho muito grande. Embora chegue em casa, ela vai botar no armário e fique lá de qualquer jeito. Mas ali ela tem aquele cuidado de armazenar dentro do carro. E se o operador, porventura, pegar de toda forma, aquele causa uma perda para o cliente. Uma cancela que fica aberta, que você não está dando cuidado, pode ocasionar uma fraude, um furto pelaquela cancela. O uso de embalagem, se você não souber usar a embalagem corretamente, você pode também causar perda para a empresa. Sangrias, os processos que você tem de frente de loja, de acompanhamento de processo de procedimento de frente de loja, existe uma grande vulnerabilidade se você não tiver prevenção de perdas. Ou seja, a prevenção de perda ela é um processo que permeia vários setores na empresa, não é isso? Eu digo até que todos. Por quê? Porque do recurso humano, na tua contratação, se a empresa não tiver um entendimento de prevenção de perdas, tu pode estar contratando errado, tu pode estar fazendo ali uma coisa que não vai dar um sucesso na empresa. Tu contratou um cara com prevenção de perdas, ele não tem o perfil de prevenção de perdas, né? Ou você entrevista um cara para mercearia, mas o cara já veio uma empresa que já trabalhou com fiscalizações, ele pode ser trabalhado para prevenção de perdas. Então, assim, eu costumo dizer que é um pilar realmente sem fim. Por quê? Porque vem do RH, vem dos gestores, os gerentes de operações, os gerentes de loja, os líderes de setores, até chegar ao nosso cliente. Ou seja, toda a massa de varejo está envolvido em prevenção de perdas. Nas nossas palestras de treinamento, eu até falo que prevenção de perdas tem até dentro da casa da gente, dentro da vida da gente. Esse é o mais importante de Mais todos, né? importante, a gente tem até um projeto futuro para a gente ensinar a população a entender o que é prevenir perdas. Ora, veja só, me explica um pouquinho menos sobre isso. A escada rolante de primeira, ela era todo tempo naquela IRPM. Hoje você vai nos grandes shoppings, qualquer loja, ela está muito lenta ou parada. Quando você põe o pé, aí ela começa a rotação. Aquilo nada mais é uma ação de prevenção de perdas para reduzir Consumo de despesa, energia. consumo. Eu falo até que a prevenção de perdas a gente aprendeu com os pais da gente. Menino, desliga essa energia.
essa luz está desnecessária, tá? E acesa bem. A luz que você É, tem que apaga, o pagar papai não conta. paga. Assim, nós aprendemos a fazer prevenção de perdas desde pequeno. É. Quando a gente vai para o varejo, não é tão diferente, só muda o conceito. Mas a gente continua lá cuidando de algo, de alguém, de muita coisa, na verdade, e que essa coisa a gente aprendeu lá quando pequeno. Mas vamos lá, então. O que vocês consideram que é importante? Por exemplo, quando vocês vão começar um trabalho de prevenção de empresas de prevenção de perdas numa empresa, por onde é que vocês começam? O que é importante para fazer esse trabalho? As pessoas. A gente vem trabalhando isso diariamente dentro dos nossos parceiros, que nós estamos aí fechando o negócio, melhorando todo o rendimento e os seus resultados. Pessoas são fundamentais. Se você não entender de pessoas, não colocar no local certo, você já vai estar começando uma sacada errada. Entendeu? Então, assim, a vivência que nós temos de prevenção de perdas, em uma simples conversa, com 2, 3 dias, uma semana, você começa a entender se aquela pessoa ela tem o dom de cuidar das coisas como se fosse seu. A prevenção de perda ela é considerada os olhos do dono. Tem até aí uma nomenclatura para algumas pessoas que trabalham, é o babão, é o caboeta, é o dedo duro, mas na verdade nós somos os olhos do dono, nós cuidamos como se fosse nosso. E para a gente identificar uma pessoa num time de 100 pessoas de uma rede de supermercado, de uma loja, a gente tem que começar a saber se aquela pessoa realmente está pronta para aquilo, entendeu? E aí vem outros passos, você faz uma visita técnica, conhece como é que está a vida do cliente, da pessoa naquele momento, porque muitas das vezes ele já tem até algo sobre prevenção de perdas. Só precisa polir e dar ali uma incrementada de soluções. Ou ele já faz prevenção de perdas, mas usa uma outra nomenclatura. Ou ele faz a coisa que não tem nada a ver e acredita que seja prevenção de perdas. E aí, no diagnóstico, numa visita técnica, a gente começa a entender a cultura que o cliente tem, qual é a vivência que ele tem, entendimento de prevenção de perda, para que a gente aplique as nossas Ou soluções, seja, as soluções do mercado. o que eu estou entendendo é que tem um binômio aí, né? É, As pessoas e os donos, né? Os donos também Tem que têm que partir. querer e têm que fazer a coisa acontecer, Essa né? é fundamental. Tem que partir deles, não partir deles. E muita gente, Justino, pensa que por ser pequeno, só tem uma loja. Eu não preciso ter prevenção de perdas. Precisa, ele tem, eu desafio aqui, que todos vocês têm prevenção de perda. Tem alguém fazendo prevenção de perda na loja de vocês, mesmo que vocês não saibam. Tomando de conta, né? Tem alguém olhando a validade do produto, tem alguém fazendo PVPS, tem alguém conferindo alguma coisa, tem alguém preocupado com os controles, tem alguém preocupado com o financeiro. Às vezes o dono acha que não, sou pequenininho, só eu estou fazendo tudo. Não, mas tem, pessoal, desafio aqui. Todos vocês têm prevenção de perda. Só precisa o quê? Organizar, padronizar e fazer com que isso rentabilize E melhorar a performance melhor. também Assim, desse trabalho, não né? esteja, não tem nada tão bom que não possa ser melhorado. Então, assim, nós aqui temos um lema, o Mendes trouxe esse lema, está com uns 3 anos, que todos nós somos prevenção de perdas. Não adianta achar que só o dono da loja é prevenção de perdas, só o gerente de prevenção de perdas é prevenção de perdas, ou só a pessoa que está lá, tem um cara ali meio que é prevenção de perdas. Não, se for só ele, não dá. Não gera resultado esperado, tá, pessoal? Qual que é a nossa metodologia? Prevenção, somos todos nós. Baseado em todo um conceito do time de loja, independente do tamanho, independente de quantas lojas tenham, prevenção, somos todos nós. Temos que estar todos no mesmo caminho. Deixa eu entender outra coisa aqui agora. Vocês estão falando aí que prevenção de perda é importante e tudo mais, mas eu queria entender o seguinte: como é que vocês conseguem identificar o resultado do trabalho de vocês? Assim, existe um KPI, existe uma medição que se faça? Como é que você entrega isso em termos de demonstrar que aquele trabalho deu resultado? Olha, Justino, logo na nossa primeiro contato com o cliente, quando ele diz, vou precisar de vocês, preciso de diagnóstico, a gente já faz um pré-trabalho. Já está dentro do nosso escopo. Esse pré-trabalho a gente precisa ver os números dele. Vamos lá. Hoje meu supermercado está com uma perda de 3%. Opa, um alerta laranja, chegando no vermelho. Quando a gente olha para esse número, a gente começa a entender. Mas eu sei que muita gente nem consegue medir Tem isso. gente que não tem coragem de fazer isso, porque tem medo de... Tem gente que não faz inventário. Opa, não vou fazer inventário porque eu sei que aí tem problema.
Então, esse daí a gente já sabe que a perda dele é o que ele pensa, Mais um tantão, mais né? um tantão. Então, assim, a gente tem que saber chegar para esse cliente também, porque esse cliente não está querendo olhar ainda. E às vezes, quando a gente mostra, a gente até assusta ele. Cara, tua perda, por essa medição que eu fiz aqui, só do teu recebimento, muito possivelmente esteja além de 3. Aí, quando a gente vai perguntar qual é a tua margem bruta que tu está praticando, o cara também já tem vergonha de dizer. Muitas vezes, Chico, a perda do cara está maior do que a margem de lucro dele. Então, o nosso trabalho, o nosso principal Vai direto pro resultado, vai né? direto. Quando eu amasso esse cara aqui, a minha margem já sobe. Então, muitas vezes, quando a gente chega com um cliente pequeno, a gente mostra justamente assim. Tua perda está desse tamanho, tua margem de lucro está desse. Vamos fazer o seguinte, vamos apertar essa margem de perda para tua margem de lucro melhorar. Aparecer, né? Aí ele já dá, opa, esse cara já está falando a minha língua. Então, quando a gente começa a olhar o número dele, a gente entende, opa, minha perda identificada ou a não identificada. Porque somando Tá. as duas, eu tenho Vamos minha perda. traduzir isso para números. Vamos lá. Quer dizer, um número razoável de margem hoje final no supermercado seria alguma coisa em torno de 5 a 8%. Bem praticado, né? Bem praticado. praticado. Se a gente está falando de 3% de perda, isso é um bom resultado, 3%? Péssimo, péssimo. Hoje, a média da Abras, da pesquisa que saiu semana passada, ela está 1,89. Certo. Essa é a média Brasil. Média Brasil em todas as categorias. Eu falo atacarejo, atacado, super, conveniência, loja de Tá. vizinhança. Para supermercado, hoje está 2,7. Pesquisa já atual, tá, pessoal? A Abras já está disponibilizando, já está em Então, muitas se eu vezes. tenho 4% de perda, ou seja, eu tenho 2 aí para ganhar, para chegar na média, eu posso levar minha margem de 7 a 10%, no Isso. caso, né? Que é 5 mais 5 2, mais 8 2. mais 2, iria de 7 a 10%, ou seja, dá um aumento aí de coisa de 20 a 30% Vai no direto, resultado. vai direto no lucro do cara. Vai Vai direto, não direto. tem como. Prevenção de perdas, hoje a gente tem falado muito. O pessoal está mais fácil prevenir perdas do que vender. Porque vender está difícil para todo mundo. Não só a praça aqui de Fortaleza, a praça de Natal, a praça de São Paulo, todo mundo tem loja em cada esquina. Piauí, Pernambuco. A fatia do bolo está sendo cada vez mais fina. Então, de onde é que a gente vai ter um melhor resultado? Vamos melhorar aqui nossas perdas, vamos reduzir nossas despesas. Aí eu já consigo começar opa, Justino, pra você ter uma ideia, eu não estou falando questão de ética, mas ele vai entender aqui que ele vai nos assistir, virou meu amigo pessoal. Vamos fazer uma apresentação numa rede de supermercado. E aí, geralmente, a primeira coisa que eles fazem, quanto é? Quanto é? Não diga quanto é. Calma. E aí, mostrei toda a estrutura da visita técnica, todo o diagnóstico, e aí fomos para a negociação financeira. Quando ele viu o valor, ele falou assim: "Que é isso? Muito caro, eu não consigo. Eu falei, mas eu tenho um outro contrato para você. Olha, as duas últimas cláusulas do contrato, vem dizendo mais ou menos assim, tá? Se até 3 meses a gente não conseguir lhe passar em cifras que nós estamos lhe cobrando, você não paga nada e a gente sai daqui numa boa. Mas a próxima causa é que se a gente passar 1 centavo do que nós estamos comprando, você vai pagar 10 vezes mais. Aí ele ficou assim, pô, tá brincando? Sentou-lhe a caneta. E aí, no segundo mês, eu falei assim: cadê meu troco? Um abraço. essa Entendeu? daí é Se boa. paga, realmente se paga. Porque quando você começa a ter uma margem de perda, baseando pela simples coisa que uma garrafa de Old Par, que ela hoje custa venda 1,69, R$ 140, De 140 a 160, né? 160. E aí você tem uma garrafa considerado quebra, que ela pode ser furtada, ela pode não entrar uma mercadoria porque Vi faltando na desvio, caixa, né? teve um desvio, ou ela realmente quebrou porque caiu com uma falta de manuseio, de cuidado, de treinamento em pegar uma determinada mercadoria para outra, você vai ter que vender ali 6, 7 ou mais o old par para você cobrir só o teu prejuízo. Essa perda, né? Só o teu prejuízo, entendeu? Então, quando você começa a entender que os controles de um PAR, que é um produto de alto risco, vai se pagar, bicho. Não tem para onde correr. Agora, você tem que ter uma visão
inteligente de que vou pegar todos os meus uísques, vou confinar, como é que eu vendo? Não, controle. Você é obrigado a botar 15 garrafas, 20 na Não, e exposição. esse raciocínio, ele é válido para qualquer Qualquer mercadoria. Tá mercadoria, mais sim. barata, tá mais Sim, cara. qualquer Quer mercadoria. dizer, as margens, né, a gente falou aqui de 5 a 8%, quer dizer, cada produto desse perdido, para que você compense os Esforço. 70, 92% que você perdeu, né, porque a margem você não perde, na verdade, quantos produtos você não vai ter que pagar para poder recuperar aquilo que você não vendeu, né? Então, esse raciocínio ele é válido para qualquer produto, né? Esse controle, né? Não é só o de pá é um exemplo interessante porque é um produto De mais alto caro, fica risco. mais Isso. fácil da gente entender, mas é válido para tudo. Quando você perde um saco de pacote de arroz, você vai ter que vender 10, 12 pacotes para poder recuperar E eu falo o que também. você perdeu naquele E aí, se o produto. cara não for treinado para fazer um armazenamento, casar aqui, ele vem com a patinha, aí ele passa na lateral, rasga 4, 5, 6 pacotes rapidinho. Aí quando ele vai abastecer, ele olha que está rasgado, o que ele faz? Avaria. Ou seja, você já está perdendo, você nem vendeu o produto. É. Porque o cara não teve entendimento daquele amarrado. Cara, o amarrado é 4 assim, 3 assim. Senão não vai sobrar na patinha. Qual o risco de você rasgar, de você extraviar a mercadoria? E essa forma ela é muito E praticada às vezes o cara, por preguiça, né? para ser mais rápido, Para ser mais rápido. ele acaba causando um prejuízo para a empresa. Uhum. Teve outro cliente nosso ali, a gente visitando a loja, e a pessoa com aquela batinha de treinamento, pegando aquelas batatinhas, aí ela pegava, encostava na seção e aquelas vadinhas gostosas, a mesma que você coloca na boca e dá aquela. Eu falei, minha filha, tudo bem? Tudo bom. Como é seu nome? Falei, então, você está quanto tempo aqui? Eu vou fazer um mês. Aí já identifiquei que ela não teve um treinamento adequado. Eu falei, ó, só um minutinho, vou te Um ensinar aqui. onboarding que Tirei todos, ó. 1, 2, 3, 4, aqui só cabe 6. Se você colocar aqui e amassar para colocar 8, 9 ou 10, o cliente não vai comprar. Ele não comprando, essa batatinha, mesmo com a data de validade ok, ela vai voltar para a devolução. Porque o cliente, quando pega batatinha, como é que você faz? Ela começou a rir. Eu balanço, vai está toda inteira. Quer dizer, estava inocentemente, cara, não teve um treinamento para que ela fosse a repositora do supermercado. E aí, na cabeça dela, o que é que ela entendia? Eu tenho que abastecer. Então, se eu colocar 10, 8, quanto mais eu colocar, melhor. Mas não, eu estava amassando a batatinha. É diferente. Então, assim, simples coisa de treinamento. Uhum. Prevenção de perdas. Então, E como é que vocês acham que é o impacto sobre essas pessoas quando vocês fazem essa abordagem? Lá e vem os chatos da Já prevenção foi assim. ou como é que é essa dinâmica? hoje, devido a um grande trabalho, e as empresas também estão abrindo mais os olhos para isso, eles começaram a entender que a prevenção de perdas é uma aliada, é um amigo. Quando eu não entendo, chamo prevenção. Me lembrei agora daquele amigo nosso de Recife. Chama, chama... Quando aconteceu, chama a Pandinha. É o cara da prevenção. Por quê? Porque o colaborador ele tem um entendimento que o prevenção ele entende do negócio. Que o correto é ele entender, viu, Justino? Uhum. No Pão de Açúcar, quando eu entrei no Pão de Açúcar, eu tive a felicidade. Hoje eu não sei se é mais assim. Eu passei por todos os setores da empresa, fiz treinamento em todos os setores. Por quê? Eu ia atuar em todos os setores. E eu comecei a minha carreira como fiscal de loja. Me lembro que eu fui reprovado nas carnes, porque não tinha um certo jeito para cortar carne e tal, e tinha que ser avaliado. Então eu tinha que entender de frente de loja, tinha que entender de portaria, frios e laticínio, carnes e aves, para você poder chegar lá e dizer assim, ó, dá o pitaco. Eu não faço isso não. Você pega essa caixa de mercadoria, tu não pode jogar de uma vez, tu vai amassar as maçãs, cara. Tu tira aqui um pouquinho, vai, tá entendendo? Aham. Então, isso é o entendimento de um cara que é um bom agente de prevenção de perdas. Uhum. Para que ele chegue e diga para o operador, ó, cuidado com essa esteira aqui, que o produto pode cair. Você está colocando muito produto dentro da esteira, a esteira está com Pelo que eu estou rotatividade. entendendo, aí o lugar onde você perde menos é no roubo, né? É, Porque todo esse processo aí que vocês estão descrevendo para mim não envolve a questão do roubo, né? Muito sábio essa A questão da maioria, indagação. foi boa, foi a boa. maioria é do manuseio, né, é do processo, é da atenção, né, que a pessoa tem que ter com o produto, né? Justino, tu acredita que ainda tem muita gente, mas muita gente mesmo, acreditando que o roubo é a maior fatia da perda do seu negócio. Cara, não é. Não é. Faz parte, sim, mas não é. Esse simples bate-papo, conversando sobre o nosso dia a dia de varejo, você já identificou aqui quantas coisas
te evita ou te causa perdas. Pontos, né? Os pontos. Que são possíveis de Isso. serem trabalhados, né? E aí ainda tem ainda dono de varejo, muitos fiscais de loja que estão à frente de loja. Aí se você faz uma conta muito simples, tu entra aqui, hora, 7 da manhã, sai que hora? 15h20. Quantos furtos tu pegou hoje? Aí eu peguei o cara com um chocolate. Quanto é o chocolate? R$ 12. Pois para de estar pegando o ladrão e olha também para a tua lateral, para tu ver o que é que tu vai ver mais. Aí tu olha a tua bateria de caixa, tu vê sacolas expostas no checkout sem o operador de caixa. Você está aqui, não tem ladrão para tu pegar? Vai lá e fala assim, ó, essa sacola não pode ficar aqui em cima, que ela é vulnerável, sinistra. Como assim? Aí você diz, não, o cliente ou um falso cliente vai passar, pega a sacola, entra lá dentro, faz um furto, fica difícil identificar se ele comprou ou não. Ele tem que ter um entendimento disso. Então, infelizmente ainda, muitas pessoas pensam ainda que o roubo é o maior prejuízo. Vai, né? A coisa da maçã amassada. Batatinha. Não trava-língua, né? A batatinha amassada, né? Imagino que isso possa acontecer com outros produtos também, né? Assim, durante o processo. Eu vou falar quebra, que é uma linguagem que todo mundo entende, ou a perda conhecida. A perda conhecida representa 60% da perda da loja, da perda total. Aí quando você vai para a perda conhecida, vai estar lá, produto vencido, que vencimento para a gente não é causa, é consequência. Por que venceu? Vamos lá entender por que venceu. Aí eu vou na causa. Vou ter lá produtos com a maturação, que eu tive que jogar na quebra por conta de maturação, o FLV vai isso, impróprio para o consumo. O cara produziu, ficou escuro, não tem mais como vender, tem que ir para perda. Produção excessiva, eu vou para uma padaria que vende 5 carioquinhas numa manhã e eu faço 1.000. Ou seja, eu estou produzindo para quebrar, não é para vender. Uhum. Aí eu vou também para produtos danificados pelo equipamento. Um balcão de sorvete, deu pau lá, foi derreteu e ninguém sabe por que foi aquilo. E eu não tenho E como ninguém mensurar também isso. chegou para. Quebrou, paciência, mas pode-se tirar o produto para E outro lugar e resolver o existe problema. a prevenção nisso. Se o equipamento está apresentando defeito, ele não para de uma vez, não. Se eu tenho um controle de temperatura, de manhã eu cheguei, opa, não está dentro da temperatura ideal. Daqui a pouco eu volto aqui, daqui a 10 minutos eu volto. Está caindo mais ainda, está aumentando a temperatura. Vamos esperar perder, não. Vamos tirar daqui. Isso é prevenção de perda. Uhum. Aí muitos empresários ainda ficam batendo na tecla, estão me furtando, estão me furtando, estão me furtando. E ele não tem coragem de colocar a lupa de longe mesmo para olhar a perda identificada dele. Está com menos de 60% da quebra dele. Uhum. E se ele for na validade dentro desses 60%, representa ali entre 40% e 50%. Por que venceu? Se eu atacar a validade, pessoal, se eu atacar a validade hoje no simples supermercado, eu já vou ter uma redução ali brusca da minha perda. E vai na consequência. Foi o comprador que comprou, se olhar para a data, essa negociação do FIFO foi passada para a operação, vai chegar. Porque às vezes o comercial ele negocia, vai chegar um FIFO aqui, não avisa ninguém, só que o comercial não vai abastecer para vender. E aí? Se Aí opera... morre dentro do depósito, né? Talvez chegue no depósito e o pessoal nem olhe para a data. Se o conferente não for esperto, não tiver um processo bem definido, e aí o cara da operação vai ser cobrado. Rapaz, você não vendeu o produto? Aí ele vai dizer assim, meu amigo, você nem me disse que esse produto ia chegar. Então, comunicação, para isso tem que haver. E quando é... Isso não é uma coisa só de supermercado, não, né? Não. Uma loja de eletrodomésticos ou uma loja de roupa, né? A prevenção de perdas entra em tudo. Hoje, a prevenção de perdas ela está em todo segmento do varejo. Hoje nós temos apenas 12 diretores a nível nacional. Um deles fica aqui no Ceará, que é o da Pagamentos. A Pagamentos é um departamento de prevenção de perdas. Nosso amigo E farmácia que deve ser uma coisa, tem remédios tem caríssimos, remédios né? caríssimos. As margens são baixas, né? E os classi- remédios são caríssimos. E o que eles mais... Interessante, e o que eles mais falam, que perde em venda. Produto o médico fez a receita casado com 3. Aí o cliente vai na loja, só acha um, porque os outros 2 não estão lá. Ele corre para outra loja. Ou seja, a Ah, ruptura. já fiz muito isso. A ruptura. O cara deixou de levar, tá no supermercado. Você deixa de levar 4, 5 remédios porque tá faltando um. E o cara vai lá. Então eles são muito ligados em relação à ruptura. Ruptura na farma é assim um negócio
Se ele pode perder um ticket médio rápido aí, por causa de um item. No supermercado também não é diferente, não. Eu estava outro dia no cliente, 8h30 da manhã, o cliente chegou com uma cestinha, ou seja, ele queria comprar uma cestinha de vários produtos, queria encher. Aí ele chegou, estava lá na FLV fazendo vistoria. Ele, meu amigo, a folhagem não chegou ainda. Fala aqui no Ceará, coentro e o cheiro verde. Deixa eu ver aqui com os meninos. Não tinha, de jeito nenhum. O que foi que aconteceu? O cara deixou a cestinha lá. Ele não ia comprar só. Duas coisas para ir comprar duas coisas no outro canto, né? Então, Vai assim, comprar tudo. um supermercado abriu 8 horas sem cheiro verde, ele vai perder ali um ticket médio ali de R$ 95. De 85 a Por 95. causa de R$ 2, R$ 3 que é o cheiro O verde. danado cheiro verde. Um supermercado abrir sem cheiro verde. Olha é só furado. que coisa interessante, né? Assim, muitos clientes, eles reclamam muito que eu tenho muito produto, meu mix é grande, mas se você deixar faltar aqueles produtos que são os produtos que fazem o cliente entrar na loja, acaba que você perde a venda toda, né? E Justino, quando eu perdo só aquela venda daquele dia, tranquilo, mas o cliente veio na Mas segunda, e essa perda de venda por ruptura está dentro do tá trabalho dentro de do nosso prevenção de trabalho. perdas? A pior perda Bacana. que tem hoje além do cliente, é você ter uma ruptura operacional. Vamos lá, eu tenho dentro do meu 80/20 de vendas, no meu ABC de vendas, 300 itens ali que não pode faltar. Esse item não pode faltar. E ele está no meu sistema, e o comercial tem certeza que chegou e deu realmente a entrada no produto. Quando eu vou na gôndola, esse produto não está. Ali é bronca. Minha perda operacional. Chegou, ninguém sabe quando, digamos que seja 2 Você dias perdeu depois, a venda, perdi a venda, corri se vai perder o perder cliente, o produto, ainda corre o risco de perder perder o o cliente. cliente e ainda pode perder o produto. Quer dizer, são 3 perdas numa operação só, né? E isso, Justina, a gente consegue mensurar. Vamos lá, eu tenho esse item que eu vendo Pronto, aí X por entra na hora. minha outra pergunta. Como é que vocês medem Só isso? pegando um gancho aí, Justino, desse detalhe que vocês estão conversando agora, o mais triste, a mercadoria, muitas das vezes, Está no depósito. É a perda está no operacional. depósito, cara. Entendeu? Certo. É a danada da ruptura operacional. O cara só deixou de abastecer. E para isso tem que ter um processo. Às vezes não adianta o cara dizer que chegou e o cara vai no local que é para estar, o pobre do abastecedor, e o cara do recebimento não colocou no local definido. Aí o cara pensa que realmente é ruptura. E quando a gente pega lá esse item, digamos que esse item aqui, ele vende por hora 50 unidades. Se eu passei 16 horas com a minha loja aberta, eu perdi uma porrada de coisa. Uhum. E se foram 2 dias, 3 dias? O que acontece? De chegou o dia de a gente ver 5 dias de um produto parado no depósito. Rafael, precisa esperar um inventário para isso acontecer? Não, cria um processo de ruptura operacional junto com seus prevenção de perda. Uhum. Você vai ver, teve um caso que a gente pegou de 2 dias, um produto que a gente perdeu uma venda de R$ 26.000. Eu não lembro qual foi o item. Mas o cara deixou de vender R$ 26.000 em 2 dias. Quando foi no final do mês, Justino, ele não bateu a meta dele por R$ 30.000. Se ele tivesse olhado para a bendita da ruptura, ele tinha batido a meta de venda dele. E todo esse E conceito, talvez até desse alguma sobra, né? Porque pode Só existir o caso que a gente acabou de falar A do ruptura- cara que foi embora porque aquele produto não estava lá. e todo esse conceito, nós ainda não estamos falando da maior perda de uma empresa ou instituição, que é a imagem, o nome. O cliente ele vai uma vez, tudo bem, ele entende. Vai a segunda, ele já está aborrecido. Vai a terceira, ele fica puto. Quarta, ele vai para o concorrente. Não adianta ele lá não, porque nunca tem Ainda fez a propaganda negativo. negativa para 16 pessoas aí no mínimo. Uhum. Ou seja, se for loja de interior, tem muito isso. O cara da família deixou de ir, ele já diz pro tio, não vá mais lá não, que lá não estão me atendendo bem, lá não tem nada que eu encontro. Aí ele carrega a família toda pro concorrente. Para aquela. Então tem que ficar ligado, a ruptura é um negócio sério que causa perda. Se E deixa isso eu pode ser voltar de novo. controlado. Fiz a pergunta, a gente acaba entrando em outro assunto. Vai fluir. Como é que mede isso? Tem KPI para Tem isso? KPI para isso e a gente, por exemplo, esse caso que a gente 26 mil em 2 dias foi clássico. Dá para fazer meta em cima disso? Dá para fazer e meta. remunerar, por exemplo, as pessoas no ganho da perda? Inclusive, No ganho. ranquear o colaborador daquela sessão é a sessão que tem mais ruptura. Meu amigo, vou lhe dar um prêmio se você melhorar aqui. Hoje você está com a ruptura de 11%, diminui isso daqui para 8%, que eu vou te dar um percentual na tua venda. Inclusive o prevenção de perdas. O prevenção de perdas que ele identifica mais ruptura, meu amigo, você está salvando minha venda do mês. Eu preciso lhe gratificar com isso. E às vezes, Justino, não é nem dinheiro, às vezes o cara quer uma folga.
Às vezes o cara uma caixa de chocolate. Tem que ter um reconhecimento, não precisa ser só dinheiro. Esse reconhecimento tem que vir. E esse KPI é muito importante, pessoal. Quem não faz ainda, tentem fazer. Não pegue o 80-20, não. Pegue pelo menos ali o top 10 de venda do setor de vocês e vão começando por aí. Não deixe esse top 10 sair da. Ontem, acho que foi ontem, eu estava assistindo alguma coisa no YouTube e o cara brincando assim, dizendo o seguinte: o cara é dono de uma criação de cavalo. Se o celeiro pega fogo, ele vai tentar salvar os cavalos. Mas se for o empregado que está lá na hora do celeiro pegando fogo, ele corre para se salvar, né? É, Isso aí tem muito a ver com o compromisso que o cara tem com o resultado daquele negócio. Como é que você faz para esse espírito de dono vir para dentro do trabalho com esse pessoal na prevenção de perda, né? a prevenção de perdas, o próprio profissional de prevenção de perdas, o cara que é prevenção de perdas, mas que sente essa responsabilidade, ele já é o cara da brigada de incêndio. Ele sabe que ele é o último a sair. E ele entende que isso é importante para a empresa. O grande desafio da gente é fazer com quem ainda não entendeu isso, traga isso para ele. Porque não é fácil, Justina, você pegar um cara descompromissado e colocar ele como prevenção e você achar que ele está Mas é possível. É possível. Todo resgate de pessoas é possível. A gente primeiro tem que treinar, 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 treinar. Isso aqui eu aprendi com o Andrade, presidente do comitê. 4 vezes a gente treina. Na quinta, né, Andrade? A gente tem que tirar, porque aí já foi dado muita oportunidade. Mas treinamento, senso de dono é uma das coisas que tem que ter dentro da prevenção de perda. Se não tiver esse senso de dono. Não, tem algumas coisas que vocês falaram hoje nas quais eu acredito muito, né? Primeiro, se você faz um treinamento com o cara aprende e você dá a perspectiva dele de galgar uma posição melhor dentro da empresa, isso é positivo. Os outros estão vendo É, que aquilo pode acontecer. Então, vocês falaram disso aqui já. Falar da importância da formação, isso também, para mim, é uma coisa que eu acredito muito, porque, de um modo geral, as empresas onde eu tive a oportunidade de aprender foram as empresas que eu tive o melhor compromisso, né? Hoje eu estou aqui nesse podcast, trabalho com consultoria também, mas eu trabalhei em empresas durante 30 e tantos anos na minha vida, um pouquinho mais, sabe? Aliás, a gente não devia falar nisso não, né, vamos, Mendes? vamos mudar de assunto. Vamos voltar para o. Vamos voltar. Então, as empresas que eu tive mais compromisso foram aquelas onde eu tive boas formações, onde eu tive oportunidades de mostrar o que eu podia fazer pela empresa. Então, nessas empresas eu tive um compromisso muito grande. Foi assim com Coca-Cola, foi assim com a Cachaça Colonial, onde eu trabalhei, tive uma relação muito boa, aprendi muita coisa lá dentro. Então, várias empresas onde eu trabalhei, eu tive esse sentimento, né? E eu acredito nisso muito, né? Que às vezes isso até compensa um pouco a parte da grana, né? Tem gente que diz, olha, eu não vou trabalhar nessa empresa não, porque eu trato o pessoal com as pessoas e o aprendizado é muito ruim. Então ele não vai para É, aquela outra empresa por causa disso, né? E eu vejo que dentro desse trabalho de vocês aparecem muitas oportunidades e viram uma coisa bastante interessante, né? interessante esse teu comentário, que agora num cliente nosso recente, a prevenção de perdas estava um pouco desacreditada. Existia processos, existia o departamento, inclusive quiseram até acabar esse departamento, foi que um dos diretores, não, vou puxar para mim, isso daqui não pode acabar, não. E nós chegamos lá, uma coordenadora de prevenção de perdas está num processo seletivo para ser gerente de loja. Em uma semana de trabalho lá, ela viu que o negócio mudou. Hoje, nesse exato momento, nesse exato dia, ela teve uma entrevista com o dono, que era a última etapa do processo seletivo para ser gerente, e ela disse que está acreditando no projeto. Eu até me arrepio. Ela está acreditando no projeto, ela poderia muito bem ser promovida agora se pensar só no dinheiro, mas como o projeto de prevenção de perdas é o que ela gosta, ela vai continuar sendo gerenciadora, porque ela está vendo que vai vir coisas boas por aí. Então, isso é o que faz a gente, é o combustível que nos move, né, mesmo? Eu ouvi um depoimento desse hoje, antes de vir para cá, foi assim, É um fator muito forte. Qualquer empresa, instituição, o que você faz na sua vida é o reconhecimento. Quando você é reconhecido pelaquela coisa pequena, tanto quanto como uma coisa grande, você cria o amor
pelo que você faz. E prevenção de perdas tem muito isso. O amor pelo que você está fazendo. Você está ali, uma causa mais do que você imagina, é uma causa social. Desperdício de alimentos, causa social, gente. Quantas pessoas não estão passando fome por aí afora? Se você entender que você está trabalhando o resultado de uma empresa ser melhor e ajudando questões sociais por aí afora, e você ser reconhecido por isso, no que você está fazendo, uma frase muito antiga, Mendes, tem coisa que tem preço e não valor, e outras têm valor e não têm preço. Então é isso que torna um bom agente de prevenção de perdas. É ele entender que está sendo reconhecido ou pelo seu gerente, pelo seu líder, pelo dono da empresa, pela diretoria e etc. Então, isso faz toda a diferença. Hoje as pessoas estão muito automáticas. É para ser assim. E empresas pecam demais quando eu estou entrando para fazer parte da empresa, eu vou passar por um projeto chamado integração, que tem lá aquelas pessoas do RH, diretores, e você vai ser isso e aquilo e tal, e você não tem uma reciclagem. E aí tem gente que tem 7, 8, 9, 10 anos na empresa, e você pergunta, quanto treinamento tu fez aqui, Mendes? Eu fiz um muito bom quando eu entrei na empresa. A gente é ser humano, cara, a gente esquece das coisas naturalmente. Então, isso é uma grande ação de prevenção de perda. Treinar as Eu pessoas acho para que que tem estejam uma coisa preparadas. que eu estava refletindo aqui em cima do que vocês estão falando, que eu acho que as pessoas às vezes não entendem, né? É que assim, o que que é bom reconhecer as pessoas? Claro, tem a coisa pessoal do cara ficar satisfeito com o reconhecimento e tudo mais. Mas você só reconhece alguém que teve uma realização antes, né? É, Tá certo? Quer dizer, eu realizo e sou reconhecido por isso, né? Então, toda vida que eu estabeleço essa prática do reconhecimento, na verdade, eu estou estabelecendo uma outra prática também, por tabela, que é a prática da realização, né? Assim, o cara vai ter que realizar para poder ser reconhecido, reconhecido. né? Então, você estabelece uma coisa virtuosa nesse processo, né? Assim, o cara tem que demonstrar, gerar um resultado, melhorar uma prática, melhorar um processo, ter uma ideia nova para a empresa, para que haja um reconhecimento, né? Então, acho que quando as pessoas entendem isso, né, e essa reflexão, na verdade, me veio agora, assim, na conversa com vocês, eu estou É, vendo aqui, pô, cara, o cara tem que fazer isso, o cara se envolve no processo, o cara faz isso, faz aquilo, ou seja, eu tenho que realizar. Se eu não realizar, eu não vou ser reconhecido. Eu não vou ser reconhecido só porque eu tenho os esses olhos olhos verdes. azuis que a natureza me deu, né? Então eu tenho que ir, e toda vida que você estimula as pessoas dentro de uma empresa ou dentro de uma organização qualquer, até no colégio, né, a ter iniciativa, a realizar coisas, né, é bacana, isso é bacana, É. né? São as realizações que geram os resultados, né? E esse movimento esse nosso movimento aqui no Ceará, ele tem gerado engajamento no Brasil todo. Como assim, Rafael? Nosso comitê começou a se destacar a nível nacional e as pessoas viram isso. Rapaz, os meninos do Ceará conseguem, por que que a gente Os não bichinhos, consegue cabeça também? chata, são danados, né? Aí vem a turma do Recife, vem, vamos lá, vamos fazer igual, vamos fazer parecido. Os meninos. E a própria Abrap, ela reconhece o nosso evento, nosso Fórum de Prevenção de Perdas, a Abrap e a Abras, né? Eu estive lá, Então, eles reconhecem fórum como muito o bacana. maior evento de prevenção de perdas presencial do Brasil. E o Carlos Eduardo até brinca, Carlão, um desafio. O auditório estava cheio ali, Ah, né? 900 Naquele dia, pessoas. 900 pessoas, né? Carlão, o desafio continua, tá? Tem que fazer o maior, porque aqui do Ceará é o maior. Vamos para o centro de eventos, né? É, Agora, Grande surpresa. Então, assim, o nosso comitê, pessoal, ele nasceu em 2020, tivemos um encontro lá no Center Box, até uma palestra com o Jonas, Coronel Jonas. E aí eu conheci o Andrade. O Andrade estava gerente já de prevenção de perdas do Center Box, não, desculpe, do Middle Box. E nesse encontro lá eu conheci o Andrade, o Nidovan estava assumindo a CESM. Aí eu terminou o evento, aí o Andrade, não sabia nem o nome dele.
Ei, gerente de prevenção do Nidobox, vamos fazer um negócio, cara, a gente tem que se movimentar lá na CESU, ganhar um espaço lá. Teu diretor, teu dono da empresa que você trabalha hoje é o diretor da CESU, vamos tentar alguma Presidente. coisa, o presidente da CESU. Aí o Andrade pegou meu contato, eu peguei o dele, e ele sumia, e eu, cadê? Vamos fazer alguma coisa? E ele, pai, acho que esse cara tá me perturbando demais. Aí eu me encontrei com ele lá em Redenção. Ele estava numa palestra lá, eu fazia uma consultoria no supermercado Aliança, um abraço aí pro Francisco e Liviane. Quando eu encontrei com ele lá na Redenção, no supermercado Redenção, Andrade, cadê? Vamos caminhar ou não vamos? Ele, mas tu tá querendo mesmo, né? Aí eu tô. Ele depois se liga, ele já estava por trás fazendo o encontro Os links, né? já estava pegando Carlos Eduardo para um lado, Nidovando para o outro, e ele conseguiu reunir os dois. Daqui a pouco ele liga para mim, ó, tá disposto mesmo? Bora. Aí esse comitê começou. Primeiro ele já fez o meio de campo com o Nidovando e o Carlos Eduardo Abrado. E os dois vão fazer. Então. Juntou eu, Andrade, Haroldo Ribeiro, a quem eu mando um abraço e externo aqui meus sinceros agradecimentos por ter fundado esse comitê com a gente, e o Alexandre Daibade. A reunião começava com nós quatro, online. A pandemia estava surgindo. E de repente a gente marcou o primeiro fórum, lá na CDL, com 197 pessoas, todo mundo de máscara ainda. Aí foi quando esse cara aqui chegou, Somar. E de lá para cá, graças a Deus, o comitê tem sido exemplo Não, para vocês todo são mundo. realmente uma referência em termos de trabalho, independente de ser prevenção de perdas, mas a vontade e a forma com que vocês organizam hoje é uma referência de trabalho aqui para a gente Você vê aquelas no nossas varejo. reuniões, 40 pessoas presentes, mais 100 aí online. Uhum. Então, você vê que a gente mudou até a característica. A gente só fazia a nossa reunião do que a gente tinha que fazer durante o ano. Aí veio a ideia, não, vamos fazer um encontro, traz quem quer falar de prevenção, e a nossa ideia ali realmente é fazer com que todos participem. O case de alguém pode me ajudar, e aquela Para que todo troca. mundo entenda, Todo vocês mundo, fazem uma reunião uma vez por mês, toda, toda lá na terceira, CESU, quarta-feira do mês na pronto. CESU. E aí quem quiser participar, pode participar. É só Só se se inscrever e inscrever, participe. tem que correr, porque a gente coloca o link em 2 dias, já esgota as Uhum. inscrições, mas é aberto para todos. Agora a gente está focando bastante prevenção, operação e RH. Que essas Certo. pessoas têm que andar de mão Ah, dada. pronto. Boa ligação agora. Por que regar? O Mendes falou agora, quando ele estava falando de setores, tudo começa pelo RH. Desde o contratar até eu vou te falar aqui uma linguagem cearense, até o espalhar as notícias, até desenvolver as pessoas. Não adianta, eu sou especialista em prevenção, o Mendes também, e achar que a gente vai atingir todos com a mesma linguagem só de prevenção. Será que não vai ter uma hora que o RH vai ter que falar, comunicar e fazer com que essas pessoas façam prevenção de perdas? A gente com um cliente agora, e o cliente já assumiu esse compromisso de que eu vou falar de prevenção de perda já no recrutamento. Se eu ver que o cara no recrutamento ele não tem um perfil de saber o que é De prestar prevenção, atenção de para o entrar no negócio, né? negócio, então isso aí foi maravilhoso. É o que a gente precisa realmente. Vamos falar de prevenção de perda a partir do recrutamento. E vamos fazer com que isso seja uma rotina e que isso se espalhe. O Pado, nosso parceiro, ele fala muito da história do business partner, né? Cara dele. O RH como um business partner, como um parceiro de negócio. Né? Que eu acho uma visão extremamente bacana de como as coisas devem acontecer, né? É um RH que está preocupado em que as pessoas estejam formadas para o trabalho, né? Assim, que elas entendam a necessidade, que está preocupado em fazer com que as pessoas tenham uma visão do negócio para que elas trabalhem melhor. Então, eu gosto muito disso, dessa ideia, essa ideia de que o RH ele tem que permear toda a empresa, né? Tanto os líderes têm que gostar de RH, como o RH tem que gostar dos líderes, né? E dos setores, E né? a linguagem de prevenção de perdas, quando parte do RH, o pessoal vai dizer, opa, até o RH tá. Era aí que eu ia chegar. Nossos parceiros clientes, e hoje também no comércio dos supermercados, toda e qualquer determinação da prevenção de perdas não vem diretamente do gestor da prevenção de perdas. Vai para o RH, é feito o entendimento daquele processo, se a mudança, a inovação, seja o que for, e o RH vai passar por demais colaboradores. Quem tem a magia e a mágica de falar com o colaborador
é o recursos humanos. Quando vem na Quem tem a prevenção, magia de às cuidar das vezes já. pessoas dentro de uma empresa, instituição, recursos humanos. E aí, dentro dessa cultura de prevenção de perdas, quem é mais fácil colocar na cabecinha de um colaborador qual a importância de um departamento, por que aquilo deve existir? É o prevenção de perdas, que por ele não acreditar e não conhecer, vai achar que ele está perseguindo, quer pegar ele alguma coisa errada, quer fazer ali uma cruzeta, Vieram como só nós para dar mais falamos. trabalho a ele. Não. Aí o RH vai falar assim, ó, o trabalho da prevenção é de grande importância, por isso, a coisa começa a ficar mais alinhada. Você cria engajamento, né, Engajamento. com o trabalho. Qualquer situação interna da empresa que cause algo que possa vir envolver o quadro interno, o RH tem que estar na linha de frente, é um setor mais Mendes, importante. me diz aqui uma coisa. O que que você considera agora, depois que a gente já percorreu bastante, assim, bastante aspecto desse trabalho de prevenção de perda? Inclusive naquela mesa, naquele dia que a gente estava almoçando, se falou muito na palavra performance, né? Isso. Como é que vocês enxergam o futuro do negócio? Assim, porque o que eu sinto assim que e isso já ficou claro aqui no nosso bate-papo, a prevenção ela afeta, ela interfere diretamente no resultado, impacta, acho que a melhor palavra é essa, ela impacta diretamente no resultado, e resultado tem a ver com performance, né? Como é que você está performando, como é que está seu desempenho e assim por diante. Como é que vocês veem o futuro da prevenção de perda? Por onde é que vocês acham que isso vai evoluir? Simplesmente eu poderia usar uma palavra: fundamental. Hoje é fundamental você ter setor de prevenção de perdas, você fazer uma performance de todo o teu time em prevenção de perdas. O que é uma performance? É o cara entender, como operador, como ele pode ser melhor. É o cara entender também que, como operador, ele pode ser um agente de prevenção de perdas. Não está fácil, já foi falado aqui já pelo Rafael, no supermercado em cada esquina. O mundo político está muito complicado para você prever o futuro. Você não sabe se você vai continuar 5, 6 anos mantendo aquele mesmo rendimento ou não, por vários aspectos. Tem que criar performance, meu amigo. Você tem que entender que todo o teu colaborador faz parte do resultado da empresa. E para Bacana, isso você tem que entender que pessoas são só pessoas. Supermercados são todos iguais, é concreto, fachada. Agora, as pessoas que estão dentro é que fazem a diferença. Se o cara está lá, como eu sempre estive em todas as empresas que eu fiz parte, com amor, com tesão, com força de vontade de acontecer, ele não sente o cansaço. Ele vai para casa, ele deita e no outro dia ele está. Bora começar tudo de novo. Quando ele entende que o trabalho dele está sendo reconhecido, ele começa a entender que quanto mais ele fizer realizações, como você bem falou, mais ele vai ser reconhecido. As empresas têm que entender que hoje, se não tiver uma performance de melhoria contínua em todo e qualquer setor do varejo, ele não vai funcionar. Então a gente procura entender. Tem um negócio que eu gosto muito de dizer assim: tem coisa que o dinheiro compra. Então, prédio, gôndola, produto, o dinheiro compra. Mas cultura, venda, é gente, né? Você tem que ter essa performance que a gente está discutindo aqui, senão ela não acontece. É gente. É gente que gera resultado, né? E essa performance, Justino Mendes, eu acredito também que o profissional de prevenção de perdas ele tem que estar buscando, não só esperando a empresa dele trazer um treinamento, trazer uma inovação, fazer uma reciclagem. Hoje, a internet está cheia de conteúdo aí, muito bom. Hoje nós temos um MBA de prevenção de perdas, onde eu e o Mendes aqui estamos terminando. Então, se o profissional de prevenção de perdas ele não tiver antenado para o que está vindo aí, porque hoje as coisas estão mudando de repente. Está vindo aí a inteligência. Está vindo, não, já chegou, né? A inteligência artificial já chegou para a gente, já está nos ajudando na prevenção de perdas. Então, tem profissional que ainda não entendeu isso. Ela não vai substituir a gente só tem que estar atento para o que ela me oferece e o que eu vou extrair dela para me performar cada vez melhor. Então, por aí. É isso. Pois, gente, acho que a gente está caminhando para o fim, tá? Eu queria que vocês fizessem aí uma mensagenzinha final para a gente encerrar. E eu queria agradecer vocês por terem vindo, que a conversa foi muito boa. É um tema relativamente árduo, né? Difícil, mas que vocês transformaram num bate-papo bem interessante.
que é gostoso demais falar de Rafael prevenção, né? Mendes. Eu vou deixar o Mendes finalizar porque ele arrebenta. Prevenção. Eu quero... A prevenção fez um sério tão grande na minha vida, como eu comecei a entender que não era só tirar o sustento do dia a dia. Foi uma coisa que foi crescendo e que a gente está fazendo parte desse crescimento. E eu quero aqui, mais uma vez, em todo momento, Justino, eu não posso deixar, não consigo deixar de falar do seu Ninovando, porque o seu Ninovando foi o cara. Seu Ninovando, muito obrigado, nós agradecemos demais, que foi que E a deu esse Cláudia, que espaço. foi a madrinha de tudo até hoje, né? Eu ia chegar lá. Cara, a gente estava lá no salão sendo, pode dizer o nome, faz aquilo, e ninguém via a gente com importância. Hoje, um fiscal de loja ele é importante para a empresa. E essa valorização Tem uma coisa de de respeito. respeito, não é aquele respeito de você chegar e querer mandar, não. É de conhecimento, é de entender que aquilo dá valor. O senhor Inovando virou essa chave, e aí veio outros anjos, né, do varejo, que começou a apoiar essa virada de chave do senhor Inovando. O Carlão da Brap, Pode esquecer do Carlão, não. Pelo Carlão da amor de Deus. Brap, cara, sabe, tudo que você precisa, nós precisamos uma situação. E ele falou assim, cara, vou fazer com a maior satisfação do mundo, porque vocês vão melhorar o conteúdo. Aí tem a dona Cláudia Novaes. Hoje é a nossa presidenta da CESU, mas antes ela era e continua sendo a nossa madrinha do comitê. Puxava a orelha quando precisava, elogiava sempre, nos dava o caminho e tem todo aquele espírito e cultura de recursos E humanos, ela não que faltou na reunião, né, Mendes? Ela não faltou na reunião. tá? E ela, eu tive com ela agora há pouco tempo atrás, e ela é uma figura, eu não a conhecia, passei a conhecer, e ela é uma figura muito bacana, muito decidida, Gente boa muito demais. forte, né? Bacana mesmo. E a gente está cada vez mais melhorando todo esse conceito, e no que for possível, nós vamos continuar. Nós criamos o primeiro Instagram de prevenção de perdas, para que todos vocês que querem entender mais, querem saber das novidades de mercado, as tendências que estão vindo por aí. Como é o nome lá? Prevenção de perdas somos todos nós. @prevenção de perdas somos todos nós. Tem um canal no YouTube que também você vai entender alguns vídeos, algumas coisas que estão passando para você melhorar. Prevenção de perdas somos nós. Tá? E aí a gente quer o quê? Que você cada vez mais seja melhor no que você está fazendo. Que você entenda que a sua área, o seu trabalho está dando um retorno para a empresa, está gerando resultado para a empresa. E aí agradecer a você, Justina Pádua, está dando esse espaço para a gente falar. Pádua, infelizmente, não pode vir hoje. A gente entende essa correria do varejo, não tem como Os escapar. clientes, né? E aí a gente teve, e eu fiquei com a missão de recebê-los aqui hoje sozinho. E esse espaço ele é muito importante porque eu acredito e tenho a certeza que todos que estão nos assistindo já deram uma virada de pensamento no que é prevenção de perdas. Estou fazendo, não estou fazendo correto, vou deixar de fazer. Acho que Porque tem um ponto bacana, é o seguinte, é um elemento de resultado. Resultado, não tem né? pra onde correr. Bota dinheiro no bolso do É. cara, se ele fizer Não tem direitinho. resultado. Então não tem para onde correr. O grande lance é prevenção, somos todos nós. Bom, gente, Rafael quer falar alguma coisa? Agradecer, Justino, pelo espaço, dizer que nós estamos disponíveis sempre, tá? Precisou da gente, Tranquilo. pode ligar. A gente te chama A gente novamente para a gente tá aqui bater papo. disponível. E vocês também que estão assistindo, que precisarem e acharem importante que a nossa empresa atenda vocês, fiquem à vontade no canal do Justino aqui, no Vibe de Vendas. Entrem em contato com ele tem o nosso contato e vocês serão umas Vamos colocar, pessoas... né, Quer conhecer e entender mais sobre prevenção de perdas? Procure MA. Aqui você vai ter tudo que você precisa para melhorar o resultado. Porque a nossa metodologia é prevenção, são todos nós. Muito obrigado. Justino, um abraço. Tchau. Tchau.